Olá a todos, boa noite pessoal que está aqui conectado comigo no YouTube, ao pessoal que está no Instagram aqui comigo. É um prazer estar aqui novamente toda terça-feira com vocês no programa Melhor Versão. Eu agradeço aqueles que estão aqui e depois aqueles que assistem sempre os meus vídeos e acabam comentando. É muito importante, na verdade, eu me sinto muito lisonjeada de poder compartilhar um pouco das minhas experiências, dos meus conhecimentos, as coisas que transformaram a minha vida e que ainda transformam de forma bastante profunda. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou a Melissa Artioli, e assim como muitos de vocês, eu passei grande parte da minha vida buscando perguntas, na verdade, buscando respostas e respostas externas, fazendo grandes perguntas e me perguntando muito sobre o que realmente, né, me traz felicidade, qual que é o meu propósito, né, qual que é a minha realização. Eu me considero ali uma profissional bastante dedicada, uma mãe determinada, uma mulher feliz, mas eu sentia que estava faltando alguma coisa, faltava um sentido maior, né? Eu vivia de uma forma robótica, levava as crianças na escola, trabalhava, voltava, voltou. Teve uma breve queda aí, mas ok. Retomando o tema, passei por alguns anos aí me questionando se eu deveria realmente viver dessa forma robótica, porque estava sem sentido, né? A gente passa aí anos das nossas vidas estudando, se dedicando no trabalho. Aí quando as coisas começam a tomar forma, você para e fala: é só isso? Não tem algo mais? Será que realmente eu estou vivendo o meu propósito? E comecei nessa fase de questionamento de realmente o que fazia sentido, né? Para mim sempre tinha algo a mais, alguma coisa que eu não estava enxergando. E essa sensação de vazio, né, ela me levou a começar aí uma jornada interna de autoconhecimento, de transformação. E para ser bem honesta, essa jornada ela não foi fácil e ela ainda não terminou, ela continua, estou aí todos os dias, cada dia mais me conhecendo, lidando com os desafios das minhas emoções, os meus medos, as minhas limitações, tentando quebrar crenças limitantes e faz parte de toda a jornada. E eu posso dizer sim, que eu aprendi a enfrentar os meus medos, eu revi crenças que me limitavam, eu precisei me reconectar com aquela pessoa que eu realmente sou, né, que eu sou por essência, e o que eu estou fazendo aqui, quais são os meus papéis nessa vida. Então, houve muitos momentos de que eu me questionei bastante, de muita vulnerabilidade, muita dúvida, mas foi justamente nesses momentos que eu percebi o quão é importante nós nos conhecermos de verdade. Eu descobri forças que eu não sabia que tinha, eu me libertei de expectativas que não me pertenciam. Eu me conectei com algo maior, com forças divinas que me guiam e me guiam todos os dias, e é nessa jornada. E é essa jornada que, na verdade, eu trouxe até aqui para poder compartilhar com vocês o poder que o autoconhecimento ele tem de transformar a nossa vida. E aí eu pergunto, né? Afinal, o que é o autoconhecimento? Porque, conceitualmente falando, parece muito simples, mas o processo de autoconhecimento é algo novo, é algo que requer autorreflexão, ele requer discernimento, desapego, e muitas vezes, né, quebra de paradigmas, uma mudança de rotina de vida, mudança de estilo de vida. Então, o autoconhecimento é você sair do piloto automático, é você desempenhar o seu papel, seja como profissional, seja ali como pais, mães, parceiros, sem questionar se realmente estamos alinhados com o que somos em essência. Cristina me dando oi aí, tudo bem, Cristina? Boa noite. E aí, né, o autoconhecimento, eu digo que é a chave que faz com que a gente possa olhar para dentro e entender quem somos, além das expectativas externas,
sem olhar do outro, sem se importar com o que o outro realmente está pensando sobre aquilo que somos. Então, é algo maior, é identificar aquilo que nós somos de uma forma profunda, né? Enfrentar os nossos medos, desenvolver os nossos talentos e tomar decisões que nos levem a uma vida mais autêntica. No âmbito pessoal, o autoconhecimento nos ajuda a cultivar ali relacionamentos mais saudáveis, que nos traz clareza sobre aquilo que realmente a gente quer e nos faz perceber que a felicidade não está na conquista daquilo que é externo, daquilo que é material, mas na forma como a gente se conecta com a nossa verdade. No contexto profissional, o autoconhecimento faz com que nós sejamos líderes mais conscientes, faz com que a gente tenha mais foco, que a gente permita ali a busca por uma carreira que realmente esteja alinhada com o nosso propósito. A gente não pode ser somente aquele robô que olha para o material e que enxerga que a felicidade na vida está nas conquistas terrenas. A gente tem muito mais por aqui, até porque essa vida é um sopro. E de uma hora para outra tudo acaba, tudo se esvai. E nós vamos para onde? Nós vamos voltar para onde viemos, para de onde viemos, na verdade. E vamos continuar nessa nossa jornada de evolução. E aí eu trago uma reflexão para vocês, né? Vocês já se perguntaram quem vocês realmente são? Ou seja, quem você é além dos rótulos? E que papel que você desempenha nesse mundo? Qual que é a sua essência, né? Vou deixar essa pergunta a quem se sente confortável de responder, mas o ponto de partida para a jornada de autoconhecimento é esse, é aquele momento que você se questiona e enxerga quem você é por natureza e para onde você está indo, qual que é o seu propósito. E aí hoje a gente vai, né, explorar um pouquinho mais em conjunto o que é e o que a gente pode fazer com relação à jornada do autoconhecimento. E aí eu trago para vocês, né, um recapítulo do que a gente tratou, para quem tiver interesse de entender um pouquinho mais, assista os últimos episódios. A gente falou de aceitação, amor próprio, gratidão, perdão e felicidade. Esses 5 pilares, na verdade, eles são base de uma vida plena, uma vida equilibrada, e cada um deles está ali interligado. Todos eles juntos nos ajudam a construir uma versão mais autêntica de quem somos, né? Uma versão leve, verdadeira, genuína. E aí a gente vai hoje falar um pouquinho mais de como o autoconhecimento ele pode potencializar esses pilares e fazer com que a gente atinja ainda uma transformação ainda mais profunda. E aí eu trago uma frase, né, de Sócrates aqui para vocês, muito conhecida, e deixo para vocês aqui, olha lá, o Paulo respondendo, tornar-se um ser mais evoluído. Faz parte, Paulo, estou aqui também nessa jornada de evolução, também quero me tornar uma pessoa mais evoluída todos os dias. E deixo aqui essa frase para uma reflexão: conhece-te a ti mesmo, que é uma das mais antigas, né? É uma das máximas mais antigas da filosofia, atribuída a Sócrates, inscrita no templo de Apolo, em Delfos. Mas o que realmente significa essa simples, porém poderosa afirmação? Porque para Sócrates, o autoconhecimento é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. Porque é através da compreensão daquilo que somos que começamos a viver de forma plena, de forma autêntica. E essa ideia, ela permanece profundamente relevante até hoje. Porque o autoconhecimento é a chave para entender os nossos valores, as nossas crenças e principalmente as nossas limitações. O Sócrates, ele acreditava que sem o autoconhecimento, qualquer conhecimento exterior ele era superficial. E é por isso que ele dizia: só sei que nada sei. E a sabedoria começa com a humanidade de reconhecer que não sabemos tudo e que o processo de nos conhecermos nunca termina. Quando olhamos para dentro, nós conseguimos identificar as nossas forças, as nossas fraquezas, e isso nos ajuda a tomar decisões mais conscientes.
tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa profissional. É isso mesmo, Ismael, é o nosso propósito interno. Então, autoconhecimento é mais do que introspecção, é um compromisso com o aprendizado contínuo sobre nós mesmos. E uma das partes mais desafiadoras disso tudo é reconhecer as nossas limitações. Né? Porque uma vez que a gente acredita que já sabe tudo sobre aquilo que somos, isso faz nos lembrar de que o verdadeiro aprendizado ele só realmente começa quando a gente admite que a gente, na verdade, está sendo ignorante. Então, uma das partes mais desafiadoras realmente é reconhecer essas nossas fraquezas, essas nossas vulnerabilidades, e que podemos focar em transformar tudo isso em oportunidades de crescimento. Porque essa humildade, ela nos abre para novas oportunidades, para os novos conhecimentos, para as novas perspectivas, a fim de que a gente cada vez mais se aprimore, se potencialize. Então, hoje, o conceito de conhece-te a ti mesmo, ele continua sendo um guia valioso, principalmente numa era em que somos constantemente influenciados pelas opiniões externas, né, nas redes sociais, as expectativas da sociedade. O autoconhecimento é o que nos permite alinhar as nossas ações aos nossos valores reais, em vez de sermos ali levados pelas demandas externas. Quando a gente se conhece, né, a gente é capaz de viver de forma ética, de forma autêntica. E isso impacta não apenas as nossas vidas, mas também as pessoas, né, ao nosso redor, como líderes, como pais que somos, como amigos, como profissionais. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente, na verdade, pode influenciar positivamente a vida do outro. E aí, Sócrates, né, ele deixou um convite, porque o autoconhecimento é uma jornada contínua. E não se trata de alcançar uma versão perfeita daquilo que somos, porque perfeitos nunca seremos, mas de estarmos sempre dispostos a refletir, a aprender e a crescer. E aí eu pergunto, como você se conhece hoje, né? O que você aprendeu recentemente sobre você mesmo? E o mais importante, como que essas descobertas elas podem transformar a sua vida? Porque lembre-se, essa frase, conhece-te a ti mesmo, é a chave para a sabedoria, para a transformação e viver de forma plena e verdadeira. É isso, Ismael, é retornar à sua essência. Na verdade, a gente tem que estar consciente de quem somos, da nossa essência, né? E agir de acordo com os nossos valores, princípios, em direção ao nosso propósito, à nossa missão de vida. E é para isso que estamos aqui, para intensificar essa jornada de evolução. E aí eu trago para vocês, né, um questionamento, até uma reflexão, porque qual que é a importância do autoconhecimento, né? Parece muito simples você falar, o autoconhecimento, mas tudo aquilo que nós somos, pensamos e fazemos, ele é moldado por aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos. E muitas vezes a gente está ali, todos os dias, no piloto automático, sem, na verdade, sequer questionar né, o que estamos vivendo ali, se realmente aquilo faz sentido, e se aquilo está de acordo com os nossos verdadeiros valores, se aquilo está de acordo com os nossos desejos. O autoconhecimento é a ferramenta que nos permite, na verdade, despertar para quem somos, e a partir daí começar a viver uma vida mais alinhada com a nossa missão. E cada vez mais que a gente se conhece, isso nos ajuda a entender os nossos valores e entender aquilo que realmente importa para nós. Às vezes a gente acaba vivendo sob o peso da expectativa alheia e acreditamos que certas coisas elas são importantes quando na verdade elas não ressoam com a nossa essência, né? Aí a partir do momento que você se conhece, você consegue de fato identificar aquilo que faz sentido na sua vida. E cada pessoa é um ser único, cada pessoa tem o seu propósito. E não adianta a gente se comparar e a gente querer as mesmas coisas e aquilo que não faz sentido, aquilo que um dia pode gerar e até deteriorar a sua saúde. Então, vamos olhar para dentro
e vamos entender qual que é o nosso sentido de vida, o que a gente está fazendo aqui, porque uma hora a gente vale a pena refletir, Ismael, sobre a fonte de conhecimento que nos foi passada. Às vezes a gente carrega aí conhecimento por gerações e a gente não sabe usar isso, a gente acaba ignorando isso. Mas a partir do momento que a gente começa a colocar em prática tudo aquilo que a gente acumulou durante tempos, muita coisa que às vezes a gente acha que é difícil, que são desafios, ficam mais fáceis e as coisas fluem de uma forma que a gente nem imagina. Então, o autoconhecimento, ele acaba que potencializando as nossas forças e diminuindo as nossas vulnerabilidades, porque a gente vai trabalhando isso. E quando a gente sabe que a gente é bom em algo e a gente potencializa isso, a gente tem a chance de transformar e conviver de uma forma mais feliz, de uma forma saudável. A beleza do autoconhecimento está em aceitar aquilo que somos por totalidade, com as nossas luzes, com as nossas sombras. E quem nunca passou, eu mesma já passei por esse processo, né? Eu mesma um dia já vivi querendo agradar as outras pessoas, eu queria, em tese, mostrar que eu era alguém que de fato eu não era, e não tenho medo de errar, né, de falar, porque isso fez parte de mim, é parte do meu passado, mas chegou um determinado momento, eu me permiti olhar para dentro e reconhecer que aquilo não fazia parte de mim, que eu estava vivendo longe daquilo que eu realmente era. E por que que eu não me aceitava? E por que que eu precisava ser de uma forma diferente para as pessoas gostarem de mim? E para pensar quantas vezes você se pegou deixando de ser quem você é, deixando a sua essência de lado para agradar, às vezes, um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, um filho. Então, a partir do momento que você começa a se aceitar, que você entende quem você é e você compreende as suas vulnerabilidades, a gente vive com leveza. E aí os relacionamentos, consequentemente, eles, né, melhoram. Porque de fato a gente acaba se tornando consciente das nossas emoções. A gente se torna empático com a emoção do outro. A gente pensa duas vezes antes de prejudicar, fazer alguma coisa ao outro, falar alguma coisa ao outro. E é isso, é uma identidade perdida, Ismael. Porque uma vez que a gente perde a nossa essência, que a gente não se aceita, que a gente não coloca ela em prática, a gente não está sendo o nosso eu autêntico. A gente para, sim, de projetar nos outros. A gente começa, na verdade, de projetar nos outros uma vida que não é nossa, em vez de projetar a nossa própria vida. Então, seria, na verdade, libertador, quando a gente deixa esses padrões para trás, que acabam nos limitando, e deixar também, muitas vezes a gente acaba repetindo comportamentos que são nocivos sem perceber, simplesmente porque a gente não tem essa consciência das nossas motivações internas. E quando a gente entende aquilo que nos move, né, seja um medo, uma crença limitante, a gente consegue quebrar esses ciclos e construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos autênticos. Então imagina aqui, né, todos nós, como seria libertador se cada um aqui conseguisse identificar o que dentro de si está te impedindo de ser completamente feliz nos seus relacionamentos. E como que isso poderia transformar a forma como você se conecta com os outros. Então, vamos, né, levando para o campo profissional, o autoconhecimento, ele acaba nos dando ali clareza para tomar decisões assertivas. Quando você sabe quem você é e você valoriza aquilo que você é bom, você começa a direcionar e fazer a gestão da sua carreira de forma estratégica, buscando aquilo que faz sentido para você. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa ali de autoliderança. Né? Um líder que se conhece bem é capaz de liderar com confiança e não apenas os outros, mas a si mesmo. Né? Ele sabe investir sua energia, ele sabe lidar com os desafios, ele sabe como tirar o melhor da sua equipe. E grandes líderes são aqueles que realmente entendem suas limitações, as suas próprias limitações, e sabem quando pedir ajuda. Então, um grande exemplo, né, que a gente tem aí no campo profissional de autoconhecimento é o Steve Jobs. Ele reconhecia suas forças, a sua capacidade de inovação e olhar para o futuro,
mas ele estava ciente das limitações dele, como a impaciência, o perfeccionismo. E Jobs usou todo esse autoconhecimento para formar equipes complementares, que é o que eu disse, pessoas são únicas, têm talentos únicos, e quando elas se juntam, elas se tornam mais fortes. Então, que isso acabou sendo fundamental para o sucesso da Apple, porque ele soube liderar não apenas a sua equipe, mas ele soube liderar ele mesmo, sempre focando naquilo que era a verdadeira essência dele, que era a inovação. E quando ele se conheceu, a partir do momento que ele se conheceu profundamente, ele construiu ali uma cultura de inovação disruptiva e que transformou a tecnologia e o mundo ao longo dos anos. E de um outro lado, lá a gente também tem, de uma forma muito semelhante, Malala Yousafzai, né? Nem sei pronunciar direito o nome dela, mas acho que é Malala, ativista paquistanesa que todo mundo conhece. Ela demonstra o impacto do autoconhecimento na vida dela, porque desde jovem ela já sabia que a paixão dela era a educação. E os direitos de promover a educação para as meninas, foi por aquilo que ela brigou tanto em toda a sua vida. Então, mesmo que após sobreviver ali àquele atentado, o propósito dela permaneceu inabalável, ela continuou lutando por aquilo que ela acreditava. E ela sabia profundamente o que ela tinha que fazer e o que era realmente parte da missão dela como vida. Isso acabou dando forças para que ela conseguisse transformar essa dor dela, de repente, em uma ação global de impacto, né? Então, o autoconhecimento para ela foi a chave para sua resiliência, permitindo que ela inspirasse milhões de pessoas ao redor do mundo na luta ali pela educação e pela igualdade. E aí eu deixo uma reflexão para vocês, né? Como que você se sentiria se soubesse exatamente o que te motiva? E o que te bloqueia, né? Olha lá, o Ismael trazendo uma contribuição. Ela mudou de país, mas continua na atividade, se fortaleceu. É isso, ela não desistiu do propósito dela, ela encontrou formas de colocar aquilo que ela acredita, né, em ação. E é isso que a gente tem que fazer. Às vezes o nosso propósito é simples. A gente fica rodando, né, dando voltas em muitos temas, mas às vezes o ensinar, às vezes o amar, o fazer o bem, são propósitos que não requerem nenhum diploma, né? Um simples sorriso, um abraço, um ombro amigo, são coisas que às vezes fazem parte da nossa missão e a gente fica ali procrastinando, achando que é algo muito mais trabalhado. E quando a gente se conhece, a gente começa a perceber que as coisas, né, mais poderosas, as coisas divinas estão no mais simples. E aí eu volto a afirmar que o autoconhecimento é o ponto de partida de qualquer transformação. Sem ele, a gente acaba ficando à mercê das circunstâncias. A gente acaba ficando sem controle real sobre as nossas escolhas. E quando a gente tem o poder do autoconhecimento, a gente se torna verdadeiro autor da nossa própria história, né? E aí a gente consegue não somente transformar a nossa vida, mas também transformar o mundo ao nosso redor. E aí eu pergunto, né? Quais são os desafios do autoconhecimento? Porque, apesar de libertador, não é fácil esse caminho. Ele exige que a gente enfrente parte de nós mesmos que muitas vezes a gente fica ali todos os dias tentando ignorar. E esses desafios, eles podem vir tanto de dentro quanto de fora. E hoje aqui a gente vai explorar essas principais dificuldades que encontramos nesse processo. E é importante a gente saber que mesmo diante desses obstáculos, a transformação ela é possível e ela pode ser profundamente recompensadora. Então, um dos maiores desafios que a gente tem é a resistência do ego. O ego é aquela parte de nós que cria uma imagem de perfeição, de controle, e ele faz de tudo para proteger essa imagem. Mas quando nos propomos a olhar para dentro, a gente começa a perceber que não somos tão perfeitos assim, né? A gente enxerga as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas sombras. E isso às vezes pode ser assustador, e às vezes não. Às vezes pode ser libertador. Então, a gente precisa talvez virar uma chavinha e entender que o ego, ele quer nos manter numa zona de conforto e ele evita que a gente
enxergue aquilo que somos, que a gente enfrente as nossas limitações, as nossas inseguranças. Então, ele cria barreiras internas que nos fazem ali nos questionar. Será que eu realmente quero ver isso? Será que eu estou preparado para lidar com essa verdade sobre mim? O medo de nos depararmos ali com aquilo que a gente encontra ou pode encontrar, ele pode ser paralisante, né? Mas quem nunca viveu esse momento? Quem nunca, em qualquer momento de descoberta, sentiu uma dor e de repente o ego, né, resistiu, tentando justificar que essas conquistas eram suficientes, né? A partir do momento que a gente começa a entender de onde vem esse amor pelo ego, pelo egocêntrico, né? Ou de repente esse medo profundo de não ser suficiente o tempo todo, é um processo difícil de reconhecimento, mas ele é essencial para que a gente possa se liberar dessa dependência, que às vezes acaba virando uma dependência emocional muito grande. E aí a gente passa a você mesmo acreditar, a se validar para aquilo que você é, e não o que os outros vão pensar de você. Então, um grande desafio no autoconhecimento é vencer essas expectativas sociais. Porque desde cedo a gente é moldado pelas opiniões dos outros, famílias, pais, amigos, né, cultura, sociedade. A gente é ensinado a agir de acordo com aquilo que esperam, né, de nós. E às vezes a gente se perde nesse processo. Quantas vezes a gente acaba escolhendo uma carreira porque o pai influenciou, ou porque aquela carreira ela te trazia uma recompensa financeira rapidamente, ou porque algum gestor acabou te influenciando. Então, quantas vezes você parou para olhar para dentro de você e se perguntou: o que realmente eu quero fazer? Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão? Consigo unir o meu propósito com a minha carreira? E aí eu deixo isso para vocês, porque eu mesma lá atrás, com 18 anos, eu escolhi seguir uma carreira que, na verdade, não projetava aquilo que eu tinha dentro de mim, projetava outra, né, outra coisa. Eu queria, na verdade, chegou no momento que eu decidi a recompensa financeira em vez de continuar seguindo aquele caminho que eu tinha começado a percorrer. E hoje o que acontece? Eu estou voltando àquele caminho que eu tinha começado a percorrer lá nos meus 20, 21 anos. E faz parte da vida. Às vezes a gente leva anos para compreender que o material não faz sentido, que o que faz sentido está ali, longe daquilo que os olhos podem ver, e que existe uma missão ali. A gente está aqui para aprender, para evoluir, para ensinar, para espalhar amor, de alguma forma fazer o bem. E a gente só consegue perceber isso e virar a chave quando a gente olha para dentro, né, de si e percebe qual que é a minha diferença nesse mundo. Então, o desconforto do autoconhecimento, pessoal, ele é temporário, mas os benefícios, eles acabam que perdurando aí por toda uma vida. E no momento em que você acaba se deparando com as suas sombras e enfrenta essas expectativas que o mundo colocou sobre você, apesar de desafiador, doloroso, esses momentos, né, eles são necessários para a nossa transformação. Enfrentar aquilo que nos limita é aquilo que nos liberta. E o autoconhecimento, ele nos dá clareza, ele nos permite tomar decisões conscientes e viver uma vida ali autêntica, plena, verdadeira. Né? É importante passar por esse processo para que a gente realmente se torne ali resiliente, forte, conectado com a nossa essência e pronto para viver de acordo com aquilo que somos, para aquilo que viemos viver. Então, se hoje você está enfrentando um momento difícil da sua jornada, um momento de questionamento, chegou a hora de você se conhecer. E lembre-se, né? O que está do outro lado desse desafio é uma versão mais forte, é uma versão mais livre e mais verdadeira de você. Então, essa versão vai te acompanhar por toda a sua jornada, por toda a sua vida. E aí, eu volto aqui para vocês, né? Vou projetar uma figura linda que eu trouxe aqui. Qual que é o poder do autoconhecimento? E como que ele alavanca ali a jornada de transformação pessoal? Porque a transformação, né, além de ser algo que todo mundo vem buscando, quantas pessoas eu não vejo aí com uma tatuagem de borboleta falando que está passando por transformação e está se tornando uma pessoa melhor?
Então, de fato, o que você realmente está buscando para essa vida? E que essa transformação, né, ela venha para melhorar as nossas relações, venha para melhorar a nossa carreira, o nosso bem-estar, porque sempre há algo, né, que desejamos transformar. Mas a verdadeira transformação começa aí, e começa de mãos dadas com o autoconhecimento, que ele acaba sendo o principal impulsionador dessa mudança. Quando a gente olha para dentro, a gente se conhece profundamente, a gente se torna capaz de transformar não apenas as nossas ações, né? A gente consegue ter uma nova forma de enxergar ali o mundo. E a transformação pessoal não é um destino, é só um processo contínuo, fica ali o tempo todo. E ela não acontece de uma hora para outra. Ela é um processo que às vezes demora demais. É um processo de aprender, desaprender, construir, desconstruir e evoluir. Então, ao longo, né, da vida, a gente acaba ali acumulando crenças, comportamentos, e às vezes a gente nem percebe, mas que molda como somos e como agimos. E aí esse processo de conhecimento é um processo de cura que nos ajuda a intensificar quais dessas crenças que ainda nos servem e quais que aquelas que são que a gente precisa se desapegar. É uma renovação constante. Então, o que você de repente acreditava ser de verdade há 5 ou 10 anos atrás, pode não ser reais com a sua realidade de hoje. E isso faz parte do processo de evolução, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente se permite desaprender e se permite desprender de padrões que nos limitam e começar a agir de novas formas, pensar de novas formas e evoluir. Então, pense aí, quantas coisas na sua vida você já fez porque é assim, porque sempre foi assim, né? E se você tivesse que agora decidir desapegar, desaprender algo que te limita, você sabe o que seria? E aí, né, que entra o autoconhecimento, que faz com que você descubra o seu propósito. Quando você sabe quem você é, você identifica o que faz sentido para você e isso torna claras as suas ações. Você alinha a sua vida ao seu propósito. As suas escolhas se tornam conscientes e aí a gente vive de maneira muito mais intencional, porque o propósito é aquilo que eu mencionei. Não é algo grandioso, não é algo distante. E ele está ali presente nas pequenas coisas. Outro dia eu ouvi uma frase muito bacana, que um cara aí que veio 2000 anos atrás para ensinar a gente, ele não deixou nenhum livro, mas ele deixou muitos ensinamentos que não foram esquecidos até hoje. Então, a gente não precisa deixar a nossa marca registrada aqui por séculos. A gente precisa fazer a diferença, e fazer a diferença nos pequenos momentos, fazer a diferença nas pequenas ações todos os dias. E isso, na verdade, é o que deve nos fazer acordar todos os dias com vontade de viver, que nos dá energia, aquilo que nos motiva e que motiva as nossas ações. Quando a gente descobre o nosso propósito, a gente deixa de seguir o caminho que os outros esperam que nós sigamos e a gente começa a traçar o nosso próprio caminho. Então, temos aí algumas histórias inspiradoras e eu vou trazer aqui a história do Howard Schultz, que é o CEO da Starbucks, e ele traz em muitas das obras um exemplo marcante de como o autoconhecimento ele pode impulsionar a transformação, né, seja pessoal ou profissional. Ele cresceu num ambiente muito humilde e o que fez ele refletir profundamente sobre as suas origens, os valores que ele gostaria de trazer para o mundo dos negócios, e essa autorreflexão o guiou ao longo da sua carreira, influenciando diretamente a cultura que tem a Starbucks, né? Ele ajudou a transformar ela numa das grandes empresas globais. E durante a gestão dele, ele sempre destacou a importância de você liderar com paixão, com empatia, elementos ali fundamentais da filosofia dele. Acabou compartilhando em muitas entrevistas e no livro dele, Pull Your Heart Into It, como o autoconhecimento e a compreensão de suas próprias vulnerabilidades, que fez com que ele criasse uma cultura organizacional baseada ali no respeito e no cuidado com as pessoas. Isso é muito bonito, né? Independente da posição,
sejam funcionários, sejam clientes, ele tratava todas as pessoas de forma respeitosa e com cuidado, de forma atenciosa. Ele entendeu que para que a empresa dele fosse bem sucedida, era essencial que as pessoas também se sentissem reconhecidas e valorizadas. Então, vamos trazer essas histórias inspiradoras para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano. E aí, né, o que você transformaria se você tivesse que pegar algum aspecto da sua vida hoje? Você sabe o que você poderia transformar? Né? De que forma que você viveria com mais propósito, conhecendo aquilo que você é por essência e beneficiando-se, né? Sempre buscando viver de forma harmoniosa, de forma generosa, propiciando o bem, o amor. Como que você faria, né, usando a sua essência hoje para alinhar todas essas expectativas com aquilo que você faz todo dia? Então, a transformação, né, ela não acontece de forma mágica, ela acontece a partir do momento que a gente decide colocar pequenas ações em práticas. E às vezes a consciência dessas pequenas ações, elas exigem tempo, elas exigem dedicação e elas exigem coragem para olhar para dentro. Porque quando a gente se permite trilhar esses caminhos, o resultado, na verdade, ele é poderoso, ele é duradouro. E aí, se você está buscando essa mudança na sua vida, saiba que tudo começa a partir do momento que você olha para si, se conectando com você, né? Sabendo quem você é de fato, dando clareza, foco e direção. E com isso, as suas ações ali se transformam, seu propósito fica claro e você passa a viver de forma leve, simples, verdadeira, né? E conectada com algo maior. E aí, né, eu trago aqui para vocês algumas sugestões, porque você fala, poxa, como que eu conquisto ali o autoconhecimento? Como que eu... Porque o autoconhecimento é uma jornada contínua, ela não para. E pequenas ações todos os dias fazem com que você consiga despertar e trazer o seu olhar, né, para uma reflexão ali diariamente. Então, todos os dias, reserve alguns minutinhos, né, seja no final do dia, para refletir sobre as ações, as suas decisões, as suas emoções. Pergunte-se, né, o que eu aprendi sobre mim no dia de hoje? É um hábito simples de autoavaliação que ajuda a trazer clareza sobre os seus comportamentos. Né? Outra prática valiosa é a meditação. Busca meditar. A meditação ela faz com que a gente se conecte com algo maior. Nosso eu inferior se conectando com o nosso eu superior. Se você acha que isso não é o suficiente, eu preciso buscar, de repente, uma terapia, um processo de coaching para me autoconhecer, vai buscar. Porque se você sentir que precisa de um apoio mais profundo, considere sim esse suporte, porque eles ajudam a acelerar o processo de descobertas, né, internas, trazendo ali um espaço seguro para as reflexões. Então, tem um outro, né, geralmente eu falo, não é um desafio, falo que tudo que a gente começa a fazer e a gente faz por 21 dias seguidos, acaba aqui virando um hábito. Mesmo que um hábito leve ali 40 dias para ser instaurado como uma prática diária. Mas comece ali com o desafio de 21 dias da prática da gratidão. Crie um jornal, um diário, em que você, todos os dias, você escreva 3 coisas pela qual você é grata. Né? E essa prática, essa simples prática, faz com que você comece a perceber no seu dia, né, você olhar para aquilo que você fez, você reconhecer e você ser grata pelo que o universo está te trazendo. São pequenas realizações, pequenas bênçãos que faz com que você consiga enxergar um sentido maior aí na sua jornada. E além disso, gente, existem inúmeros livros, podcasts, cursos, sempre voltados. O importante é que você mantenha essa curiosidade viva e continue se permitindo explorar quem você é. Porque o autoconhecimento, ele não tem fim. Ele é uma jornada diária, contínua, de aprendizado, de crescimento. E a cada passo que você dá em direção desse caminho, vai aproximando você cada vez mais da sua melhor versão. E que não espere que você vá ser perfeito, muito pelo contrário, não seremos, né? Mas a vida, ela é uma jornada, ela é um convite constante para que a gente cada dia possa se conhecer mais, que a gente possa se transformar. E a gente tem que aproveitar essa jornada de forma leve, de forma curiosa,
né? Sem se apegar ao que o outro espera da gente, sem se apegar ao que a sociedade espera ou a tabus, a crenças limitantes, né? Vamos deixar essas mochilas pesadas para trás e vamos viver de forma ativa, né? Porque o autoconhecimento, ele não vem ali, o universo não traz para você automaticamente, é uma busca. Você precisa praticar, você precisa usar ferramentas, você precisa buscar aquilo que de fato vai te ajudar a acessar o que existe dentro de você. Então, existem diversos, por exemplo, ferramentas práticas que, né, podem ser utilizadas, testes de personalidades, diários, como eu mencionei, de autoconhecimento, terapia, meditação, mas busque muito a reflexão, que isso não custa, né? Separe 2 minutos do seu dia e comece a questionar suas crenças, comece a questionar os seus medos, comece a perguntar quais são os seus valores. Então, essa reflexão interna faz com que você comece a olhar para você de uma forma mais constante e, além disso, comece a se imaginar lidando com isso. Qual que é a ação que você toma em cima disso para evitar que tal atitude, tal medo, tal crença continue viva na sua vida, né? A partir do momento que você tira isso do seu caminho e você vai abrindo espaço para que coisas boas cheguem, para que você enxergue seus propósitos, os seus valores, os seus princípios, te direcionando para o seu propósito, a gente vive ali de acordo com aquilo que é bom para nós como essência e que acaba sendo consequentemente bom para a sociedade, bom para a família, né? Essa conexão nossa com os nossos valores, essa conexão com as nossas ações mais alinhada com os nossos propósitos, com a nossa essência, faz com que a nossa jornada de autoconhecimento ela se mantenha viva e progrida cada vez mais. E cada um vai buscar o caminho, a doutrina espiritual que fizer mais sentido, vai buscar as práticas de Ho'oponopono, que eu já ensinei aqui nos episódios anteriores, vai fazer mindfulness, que na verdade é outra técnica eficaz, que faz com que você foque no presente, você esteja atento, sem julgamento, e observe os seus pensamentos, os seus sentimentos de forma consciente, faz com que você identifique padrões de comportamento e emoções que às vezes passam despercebidos, né? Não permita que a atitude do outro ela mexa com as suas emoções, ela mexa com o seu equilíbrio, com o seu eixo de equilíbrio. Então, vou deixar, na verdade, essas dicas para vocês, porque não adianta, eu não vou sair daqui hoje me conhecendo mais, muito pelo contrário, nem eu, Melissa, me conheço 100%. A cada dia eu conheço algo novo sobre mim. E essa é uma prática diária, uma prática contínua, e a gente precisa cada vez mais se dedicar e implementar essas práticas no nosso dia a dia e viver de forma consciente, viver de forma alinhada comigo mesma e fazer disso algo leve, algo bom para todos os dias. E aí, né, eu deixo mais uma reflexão para vocês, porque hoje a gente percorreu aqui juntos uma jornada que, na verdade, que o autoconhecimento ele acaba propiciando para a gente, é um processo fundamental para a nossa transformação interna. E ele é o ponto de partida que permite que você entenda ali as suas forças, né, as suas fraquezas e os seus valores e como é que isso acaba impactando na sua vida pessoal e profissional. A gente trouxe aqui, né? Eu trouxe aqui algumas ferramentas, algumas práticas, estou à disposição para quem quiser conversar comigo e precisar de auxílio aí para facilitar essa caminhada dessa jornada de autoconhecimento. Então, quem quiser pode me procurar, me busca ali nas redes sociais, meus contatos estão aqui embaixo. Juntos a gente pode explorar os desafios, vamos deixar o ego de lado e entender até que ponto as expectativas sociais acabam moldando aquilo que eu sou todos os dias. Mas é muito importante enfrentar essas dificuldades, porque é a partir daí que o verdadeiro crescimento ele acontece. E aí, né, por fim, a gente trouxe aqui a questão do poder transformador de se autoconhecer, quando você alinha a sua vida ao seu propósito. Então, pessoal, continuar todos os dias aprendendo, desaprendendo, construindo, reconstruindo, evoluindo. Esse caminho, ele é desafiador, né?
Mas é muito mais fácil a gente olhar para dentro de nós e encarar essas nossas sombras do que passar uma vida inteira vivendo uma vida sem sentido, né? Quando você se conhece, você vive a sua essência, você vive aquilo que você é e você vive feliz. Então, né? Vou deixar vocês aí com essa pergunta final de reflexão. O que, que você está disposto a transformar na sua vida a partir de hoje? Não precisa me contar, mas leva isso dentro do coração de vocês. E eu encorajo cada um de vocês a continuar essa jornada com coragem, com curiosidade e, acima de tudo, com amor por vocês mesmos. Então, no próximo episódio, né, vou trazer aqui para vocês, afinal, o melhor de mim. Ou seja, a gente vai falar de como a gente pode ser a melhor versão de nós mesmos, né, todos os dias, lembrando que a melhor versão não é sobre ser perfeito, mas sobre ser autêntico. E são temas que sempre acabam ali se conectando, porque é você viver de acordo com os seus valores e estar em constante evolução, né? É trazer aqui práticas diárias para desbloquear, de repente, esse potencial, trazendo autorreflexão, para as pequenas mudanças que às vezes vão passo a passo te conectar com aquilo que você é, atitudes simples que vão ajudar você a superar barreiras internas e trazendo ali as suas metas diárias em direção ao seu propósito. Então, né, a gente, semana que vem, vai conectar tudo isso que a gente vem discutindo ao longo das últimas semanas, já são 6 semanas aqui em conjunto com vocês. Eu estou muito feliz, porque a cada dia mais eu consigo compartilhar aquilo que sei e consigo aprender muito junto com vocês. Então, quem quiser alguma informação, fica à vontade para me procurar, vou ter o maior prazer em responder. E deixo aqui o meu lema de vida: solte, entregue e confie, né? Namastê, gratidão por mais um dia aqui comigo e sigam em paz, uma semana de luz para todos. Tchau, tchau, pessoal.